Reflexão e explicação da liturgia do dia. Você ama de verdade? E se hoje você descobrisse que Deus quer viver dentro de você? Na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, vemos como a missão de anunciar o Evangelho exige coragem, discernimento e fidelidade a Deus acima de tudo. Paulo e Barnabé, mesmo perseguidos e ameaçados, não desistem de levar a palavra, e em Listra ocorre um sinal extraordinário: a cura de um homem paralítico, fruto da fé que ele demonstrava. Porém, o milagre gera uma reação equivocada da multidão, que tenta transformar os apóstolos em deuses, revelando como o coração humano pode facilmente confundir o poder de Deus com glória humana. Diante disso, Paulo e Barnabé rejeitam qualquer honra para si e proclamam com firmeza que são apenas servos, chamando todos à conversão e ao reconhecimento do Deus vivo, Criador de tudo, que se manifesta não apenas em milagres, mas também nos sinais cotidianos como a chuva, o alimento e a alegria. Essa passagem nos ensina que a verdadeira fé não se fixa em sinais exteriores ou em pessoas, mas conduz ao encontro com Deus. E também nos lembra que todo dom recebido deve apontar para Ele, nunca para nossa própria exaltação. O Salmo de hoje nos ensina que toda a glória pertence a Deus e não ao ser humano, recordando-nos que tudo o que somos e temos vem do Senhor, que é amor e verdade. Ao dizer não a nós, o salmista nos convida à humildade, afastando-nos da vaidade e do desejo de reconhecimento, enquanto afirma que Deus está nos céus e age com liberdade e poder sobre todas as coisas. Ao mesmo tempo, o texto faz um contraste com os ídolos, que são obras humanas, sem vida e sem poder, alertando-nos contra tudo aquilo que colocamos no lugar de Deus em nosso coração. Por fim, o Salmo nos lembra que fomos abençoados pelo Criador, que confiou a terra ao cuidado do homem, mostrando que nossa missão é viver com gratidão, reconhecer a soberania de Deus e testemunhar, com a vida, que somente Ele é digno de toda a honra e louvor. A reflexão do Evangelho de hoje é a explicação do Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 21 a 26. Neste Evangelho, Jesus apresenta uma das definições mais profundas do verdadeiro amor. Amar não é apenas sentir, mas viver de acordo com aquilo que Ele ensinou. Ao dizer, quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama, Cristo une de forma inseparável o amor e a obediência. Isso não significa uma obediência fria ou forçada, mas uma resposta livre e consciente de quem reconhece na palavra de Deus um caminho de vida. Trata-se de um amor que se traduz em atitudes concretas, que moldam o comportamento, as decisões e até mesmo os pensamentos do discípulo. Ao aprofundar essa ideia, Jesus revela uma promessa extraordinária: aquele que o ama será amado pelo Pai, e Ele próprio se manifestará a essa pessoa. Essa manifestação não deve ser entendida como algo espetacular ou visível aos olhos do mundo, mas como uma experiência interior, espiritual e transformadora. É no coração disponível, aberto à palavra, que Deus se deixa encontrar. Essa presença é silenciosa, mas poderosa, capaz de mudar a forma como a pessoa vê a si mesma, os outros e a própria vida. A pergunta de Judas, não o Iscariotes, expressa uma dúvida muito humana. Por que Jesus se revela apenas a alguns e não a todos de forma evidente? Essa questão revela a expectativa de uma manifestação universal, visível e incontestável. No entanto, Jesus responde, mostrando que sua revelação não acontece pela imposição, mas pelo amor. Deus se revela a quem o acolhe,
a quem abre espaço interior para Ele. Não é uma exclusão, mas uma consequência da liberdade humana. Quem ama e vive a palavra, cria dentro de si as condições para experimentar essa presença. Jesus, então, apresenta uma das imagens mais belas de toda a Escritura. Nós viremos e faremos nele a nossa morada. Essa afirmação revela a intimidade que Deus deseja ter com cada pessoa. Não se trata apenas de uma relação externa, mas de uma presença interior e permanente. O ser humano passa a ser visto como um templo vivo, onde Deus habita. Isso dá uma dignidade imensa à vida humana e, ao mesmo tempo, um chamado à responsabilidade. Se Deus habita em nós, nossas atitudes devem refletir essa presença. Por outro lado, o Evangelho também traz um alerta claro e necessário. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Jesus não suaviza a verdade. O amor verdadeiro se comprova na fidelidade. Muitas vezes, existe o risco de separar fé e vida, dizendo amar a Deus, mas vivendo de forma contrária aos seus ensinamentos. Essa incoerência é justamente o que Cristo denuncia. Amar a Deus exige compromisso, exige conversão diária e uma disposição constante de alinhar a própria vida com o Evangelho. Jesus também faz questão de recordar que suas palavras não são apenas dele, mas vêm do Pai que o enviou. Isso reforça a autoridade divina de seus ensinamentos. Ao acolher a palavra de Cristo, o discípulo está acolhendo o próprio Deus. Não se trata de uma filosofia humana ou de um conjunto de ideias, mas de uma verdade divina que tem poder de transformar a vida. Essa consciência convida o fiel a escutar o Evangelho com reverência, atenção e desejo sincero de vivê-lo. Por fim, Jesus consola e fortalece seus discípulos com a promessa do Espírito Santo, o defensor. Ele será aquele que ensinará e fará recordar tudo o que Cristo disse. Isso mostra que a caminhada de fé não depende apenas do esforço humano, mas da ação contínua de Deus em nós. O Espírito Santo ilumina, orienta e sustenta, ajudando-nos a compreender a palavra em profundidade e a colocá-la em prática. Assim, o Evangelho não é apenas uma mensagem do passado, mas uma realidade viva, atual, que continua sendo ensinada e atualizada no coração de cada fiel que se abre à ação de Deus. E você, que ficou até o final, reze conosco a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra. E aí, povo de Deus? Gostaram da reflexão de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.